Bem-vindo ao Dowercast, um produto da Dower Law Firm. Almejamos semear o conhecimento, somos atentos à atmosfera que nos envolve e é com esse foco que procuramos contribuir em áreas como direito, a sustentabilidade, transição digital, a inclusão ou o talento. Comprometidos com o presente e com olhos postos nos desafios do futuro, identificamos oportunidades, criamos soluções juntos com a comunidade. Fique connosco. No Dowercast de hoje estará em análise a Lei do Orçamento do Estado para 2024, que entrou em vigor agora no início do ano, dia 1 de janeiro, onde iremos procurar abordar o impacto das alterações que estas terão na vida das empresas e das pessoas em Portugal. O meu nome é Afonso Moreira Padrão, sou da Dower Law Firm. Comigo, para falar sobre este assunto, tenho a Andrea Júnior, também da Dower Law Firm, e João Paulo Marques, Rock Managing Partner da CFA Sociedade Rock. Sejam muito bem-vindos, ambos. Obrigado. Andrea, se calhar eu começava por ti e falar um bocadinho sobre os impostos sobre o rendimento, em específico sobre o rendimento das pessoas singulares. Este imposto foi provavelmente aquele que teve o maior número de alterações neste Orçamento de Estado e eu queria saber quais é que, da tua perspectiva, quais é que foram as alterações mais significativas. Se calhar começar pelos escalões, mas houve certamente muito mais alterações, e qual é que tu achas que foram as mais impactantes? Bem, de facto, como tu disseste, este Orçamento de Estado apostou no IRS e as medidas centraram-se muito no IRS, no sentido de aproveitar a folga fiscal que existia para reduzir a tributação das famílias portuguesas, nomeadamente aquelas que têm menos rendimentos. O Orçamento também fez uma aposta, a par disto, dos jovens, portanto, no fundo, tentando baixar a tributação dos jovens, na tentativa de captar os nossos jovens a ficar em Portugal através de medidas fiscais. Saliento aqui, em sede de IRS, a atualização dos escalões, portanto, de facto, há uma alteração do limite de cada escalão em 3%. Esses escalões, a alteração é geral ou é só em alguns escalões? Não, é geral, a atualização dos escalões é geral. O que não é geral é a redução das taxas, ou seja, as taxas vão ser reduzidas, portanto, durante este ano. Só se vai, no fundo, ter este alívio fiscal em 2025 referente ao ano 2024, mas este alívio, a redução das taxas só se aplica até ao 5º escalão. Okay. É claro que face à progressividade do IRS e mitigando estas duas medidas, o alívio é geral, porque todos os escalões acabam por aproveitar este alívio. Portanto, no ano de 2024 iremos ter mais rendimento disponível, sendo certo, por via do imposto de IRS, não é? Porque depois há outros impostos que irão, se calhar, tornar-nos com o rendimento indisponível. Pois. Mas, em sede de IRS, esse rendimento será mais disponível, mas só se vai sentir em 2025. E, portanto, estas são as grandes alterações e foi, de facto, as grandes propostas neste Orçamento de Estado. Eu foco no alívio fiscal, porque, de facto, parece que há aqui um alívio fiscal. Mas, se não se importam, eu gostaria de focar-me aqui numa parte que para mim é importante, que é o IRS jovem. Eu sei que este regime já existia antigamente, mas que foi alterado, como tu mencionaste agora com o Orçamento de Estado. Eu queria saber quais é que achas que são as alterações mais importantes, até para eu depois pegar essa informação e dizer aos meus amigos que certamente irão ficar felizes por ouvir esta informação. Sim, portanto, há de facto aqui uma tentativa, como eu disse, de captar os jovens e então este IRS jovem é incrementado. Portanto, há um aumento, quer dos valores, dos limites máximos até aos quais pode haver uma dedução, uma isenção, mas também as percentagens anuais. Portanto, este é um regime que se aplica a jovens que tenham terminado determinados graus académicos, portanto, ou pode ser o ensino secundário, como poderá ser a nível de doutoramento, por exemplo, quem tenha até 30 anos, e prevê-se aqui uma isenção relativamente a esses rendimentos que são obtidos durante os primeiros 5 anos e é escalonado, digamos assim, ano a ano, durante esses 5 anos. Ora, agora, com este Orçamento de Estado, prevê-se no primeiro ano que 100% dos rendimentos tenham uma isenção. Claro que isto tem depois limites, não é? E, portanto, os limites também foram aumentados e, por exemplo, neste primeiro ano,
temos 100% dessa tal dedução, mas depois temos um limite de 20.400 euros anuais. E, portanto, no segundo ano serão 75%, no terceiro e quarto serão 50% e no quinto serão 20%. Portanto, todas estas isenções depois têm um limite associado que é, no fundo, aplicado ao IAS e corresponde normalmente a X números do IAS e, portanto, dá aqui um valor limite para essa dedução. Portanto, é uma medida que, de facto, vem sendo incrementada e pretende que os nossos jovens, fiquem cá e que tenham um alívio fiscal, porque sabemos que, de facto, isto não tem vindo a acontecer e temos tido muita imigração jovem e isso é pena, porque um país, de facto, necessita dos nossos jovens talentos como tu, Afonso. Claro. Eu não sei se a medida vai surtir efeitos já, mas já é um bom caminho, pelo menos é um bom passo em frente, mas também neste seguimento de atração de talento do estrangeiro, eu gostaria de perguntar também sobre o regime dos residentes não habituais. Houve aqui uma controvérsia sobre o regime que tendencialmente iria acabar, mas depois havia um regime transitório e eu gostava de saber como é que tu vês estas alterações e quais é que são essas alterações? Bom, de facto, a proposta do Orçamento de Estado, quando foi apresentada, tinha, no fundo, a indicação de que o regime de residentes não habituais, como existia até agora, iria ser revogado. Pronto, e portanto não iria existir mais. E fruto dessa revogação, houve de facto uma grande contestação, porque este regime existe em alguns países, e existe nomeadamente aqui na vizinha Espanha, e portanto... E ela nasceu para atrair investimento estrangeiro para Portugal, numa altura em que Portugal precisava imenso, eu acho que ainda precisa, e portanto não se compreendeu o porquê desta revogação, e portanto se este tipo de investimento estrangeiro não vier para Portugal, vai para outro país qualquer. E portanto nesse sentido... Tirava-nos competitividade, basicamente. Exatamente. Nesse sentido, o que é que aconteceu? Eu acho que também fruto do momento político que se viveu, não é? Com a proposta do Orçamento de Estado, houve aqui um passo atrás e, portanto, apesar do regime ser revogado, e, portanto, essa revogação está expressa na lei, criou-se um regime transitório, ou seja, isto porque as expectativas dos investidores estrangeiros que vêm para cá morar não ficarem defraudadas. Claro. E, portanto, o que é que se criou aqui? No fundo, os residentes não habituais que já têm o regime e que este regime é por 10 anos e, portanto, aqueles que estão dentro desses 10 anos mantêm o regime até ao fim desses 10 anos. Depois, criou-se aqui, no fundo, uma possibilidade de quem... durante o ano 2023 se torne residente fiscal em Portugal, também pode fazer o pedido e cumpra os outros requisitos, não é? Nomeadamente não ter sido residente fiscal em Portugal nos últimos 5 anos, pode de facto fazer o pedido em março de 2024, até 31 de março de 2024, para ter acesso a este regime de residente não habitual. Criou-se também um alargamento, ou seja, quem também durante o ano 2024 se tenha condições, se torne residente fiscal em Portugal e, no fundo, ao fazer o pedido, indique que tem condições para cumprir determinados requisitos, nomeadamente estamos a falar, por exemplo, de ter os filhos inscritos na escola até ao ano anterior, de ter um contrato de arrendamento ou um contrato de compra e venda, um contrato de trabalho, ter um visto, acesso a um visto, nem é ter o visto, pode ter o visto, que também lhe permite, mas se tiver feito um pedido para ter uma autorização de residência ou um visto de residência até 31 de dezembro de 2023, e isso é feito, por exemplo, um agendamento nas autoridades que concedem este tipo de autorizações, exatamente, então reúne as condições e pode fazer o pedido depois até março de 2025. Portanto, durante, no fundo, a discussão, digamos, da proposta, foi apresentada estas medidas que vêm fazer com que ainda haja aqui um período em que se pode aproveitar e, tendo acesso ao regime, depois poderá ter durante 10 anos e ainda que não tenha feito o pedido nos primeiros anos, pode sempre aproveitar os anos que lhe faltam até completar os 10 anos, o que é uma medida positiva neste aspecto. É claro que durante a proposta também foi apresentado um novo regime que, em termos de requisitos, é similar ao regime de residentes não habituais,
mas que tem a ver com, é limitador em sede de atividades. Portanto, o regime de residentes habituais abrangia atividades de alto caráter técnico, portanto, estavam várias atividades incluídas nessa portaria, e agora aqui é mais para investigação e desenvolvimento, e portanto são áreas mais limitadas e tem a ver com a docência e, portanto, aplica-se às mesmas taxas reduzidas, é na mesma por 10 anos e tem aqueles requisitos de não ter residido cá nos últimos 5 anos, mas de facto é limitado àquelas áreas, e isto é para a atração, de facto, desses quadros ligados à docência destas áreas, ou então a funções que tenham a ver com investimento produtivo. Portanto, são estas áreas que este regime pretende-se aplicar. E, portanto, não há assim mais nenhuma novidade nesta questão, digamos, dos regimes para atrair o investimento estrangeiro. Bom, parece que houve aqui então algumas alterações positivas, outras se calhar um bocadinho menos positivas, mas parece que estamos num bom caminho. Mas eu gostaria de passar agora a falar sobre os impostos sobre o rendimento das pessoas coletivas, o IRC, que também, mais uma vez, é um dos impostos mais importantes que nós temos em Portugal, e para isso eu gostava de passar a conversa daqui para este lado para o João Paulo e perguntar quais é que acham que foram as alterações mais significativas, porque ao contrário do IRS, nós no IRC não vimos assim grandes alterações e já há alguns anos que não tenho vindo a sofrer alterações particularmente significativas. E quais é que achas que neste Orçamento de Estado foram as maiores alterações? Ora bem, obrigado, Afonso. De facto, no que diz respeito ao IRC, citando um famoso político, as alterações foram pouquinhas. Eu destacaria 3. Uma que é transversal a praticamente todas as empresas, que está ao nível das tributações autónomas relacionadas com as viaturas ligeiras de passageiros. Portanto, houve aqui uma redução das taxas, mantiveram-se os limites, portanto, os limites que existiam até aqui, 27.500 euros e 35.000 euros, mantiveram-se. O que aconteceu foi uma diminuição de taxas. Tivemos uma outra questão que é mais circunstanciada, portanto, ao nível da aquisição do goodwill relativo à aquisição e à concentração de atividades, tínhamos uma dedução fiscal de 20 anos, passámos para uma dedução fiscal de 15 anos. E por fim, eu diria que também tivemos aqui um aspecto que eu acho que é importante, embora também pode não ser de uma grande aplicação, mas é uma taxa especial de 12,5% até os primeiros 50.000 euros relacionados com as empresas que foram classificadas ou que podem ser consideradas como startups no âmbito de uma lei que foi criada, que lhe deu uma figura jurídica e que lhe deu uma especificidade de conteúdo. E, portanto, diria que, não sendo muito, são e não são más. São positivas. São positivas. São pequenos avanços, mas positivos. Mas também nós sabemos que no âmbito da tributação das empresas o IRC não é o único imposto e que os benefícios fiscais são de facto bastante importantes, têm uma relevância substancial, e aqui creio que já houve algumas alterações de maior substância. Sim, é conhecido, e se formos ver o peso da despesa fiscal, ou se nós, quando estamos a fazer análise das empresas, quando vamos verificar a taxa média de IRC, muitas das vezes ela baixa exatamente por causa dos benefícios fiscais. Pois, claro. E aqui, pegando aqui na deixa que a Andrea colocou destes incentivos fiscais ao nível da investigação e desenvolvimento, temos na inclusão no próprio REFAI, de facto, considerando como despesa relevante a contratação de pessoas com um nível de mestrado ou doutoramento para efeitos de dedução fiscal. Portanto, há aqui essa medida. Depois, onde eu gostava de dar aqui um bocadinho mais de ênfase, tem a ver com um incentivo que foi criado em 2023, que é o ICE, o Incentivo à Capitalização das Empresas, que na prática em 2023 veio substituir 2 outros benefícios fiscais, a remuneração convencional do capital e a dedução de lucros retidos e reinvestidos, e que, embora ela tenha aparecido em 23, em 24 já teve aqui uma alteração. Eu chamaria uma calibragem, porque tivemos uma alteração de passar de uma taxa fixa para uma taxa variável, passar de 10 anos para 7, e tivemos aqui um regime transitório. O que é isto do incentivo à capitalização das empresas?
é de facto um incentivo que já existe noutros países, que até aqui não havia nenhum incentivo fiscal para que os sócios mantivessem capital nas empresas. Era mais barato, sob o ponto de vista fiscal, pedir um empréstimo ao banco porque os juros são considerados como custo fiscal, portanto, deduzem aos impostos o pagamento de juros, mas não era considerado o facto de os sócios, os acionistas das sociedades deixarem capital nas empresas. E isto eu acho que é relevante e de facto acho que temos aqui que já começou em 23, portanto vai ter impacto agora em 24 quando as empresas forem apresentar a sua declaração de rendimentos, mas houve aqui de facto esta alteração. Depois eu diria aqui mais dois aspectos, uma majoração ao nível das depreciações das habitações em que as empresas construam ou beneficiem para dar aos seus empregados, portanto há aqui também uma majoração, e a continuação da majoração dos custos da eletricidade e do gás para empresas que são grandes consumidores de energia, nomeadamente a indústria ou parte da indústria, as cerâmicas, as fundições, etc., são grandes consumidores de energia. Portanto, não sendo como já houve em outros anos, orçamentos que tenham alterações muito significativas, pronto, continuamos nas poucas mas boas. É incremental, mas são importantes. Eu agora gostava de falar um bocadinho sobre os impostos do património, o IMI e o IMT, que também são muito importantes para as empresas e para as pessoas. E aqui, infelizmente, também parece que não há assim um grande número de alterações. Mas agora, André, eu gostaria de te perguntar quais é que achas que foram as alterações mais significativas? Antes de mais, deixa-me só fazer um comentário que eu acho que eles não são importantes para as empresas e para as pessoas. Eles são aqueles impostos que ninguém quer e que ninguém deseja ter, não é? Sim, isso não ninguém é um imposto que se queira. Exatamente. Mas estes muito menos, porque não é? Tem-se a noção de que se tem património e que se está a pagar mais por ele, não é? Mais do que aquilo que ele já nos custou. Pronto, e há de facto aqui alterações, mas não são muito relevantes. A lei do Orçamento de Estado, à luz do que foi também os últimos Orçamentos de Estado, veio aqui fazer alterações pontuais, corrigir alguns os escalões em sede IMT, por exemplo, mas não houve grandes digamos, atualizações. Destaco apenas em sede de isenções, aqui duas em sede de IMI. Portanto, a questão da isenção que existe para os prédios arrendados, quando estamos a falar de prédios melhorados, construídos ou ampliados para arrendamento, vem-se estabelecer que de facto só existe esta isenção se estivermos a falar de arrendamento para a habitação própria e permanente do inquilino e não para a habitação secundária. Portanto, é aqui uma alteração, digamos assim, ou uma isenção que já existia. Depois, prevê-se aqui uma isenção para aqueles contratos de arrendamento antigos, portanto, ou seja, aqueles contratos que foram celebrados antes do NRAU, que não tiveram as suas rendas atualizadas por força da lei do arrendamento e que, portanto, prevê-se aqui uma isenção para no fundo, esses contratos de arrendamento, desde que estejamos a falar de pessoas inquilinas com mais de 65 anos e com rendimentos baixos ou que tenham alguma deficiência atribuída. Portanto, neste aspecto, como as rendas não foram atualizadas, há aqui uma compensação, digamos assim, por força disso. Em sede IMT, como eu disse, há aqui uma atualização dos escalões, o que faz com que o valor pelo qual, isto no âmbito da habitação, não é? Portanto, esta atualização só se aplica no âmbito da habitação, seja ela própria permanente ou seja secundária. E, portanto, o que é que faz? Faz com que, havendo uma atualização de 5% nos escalões, faz com que a isenção de IMT, no fundo, ou seja, eu pago IMT a partir do momento em que o meu valor patrimonial tributário ou contratual, não é? Porque é o maior de um destes valores, seja superior a 101.917, anteriormente era 97.064 euros, portanto, ou seja, é a partir deste valor que se começa a tributar se for a habitação própria e permanente e na habitação secundária aplica-se a taxa de 1%. Portanto, estas são de facto as alterações. Pequenas alterações também. Estou a usar aqui um padrão entre os diferentes impostos que não há aqui nenhuma grande novidade. Exato, foi um orçamento aqui de continuidade, meras alterações. Mas por fim também, ainda não abordamos todos os impostos, eu gostava agora de falar outra vez com o João,
que, para falar um bocadinho dos impostos indiretos, nomeadamente o IVA e os impostos especiais de consumo. Aqui também, nós sabemos que nos últimos anos estes impostos têm tido um peso substancial no Orçamento de Estado e queria saber se de facto houve algumas alterações de nota. Sim, diria que a tributação indireta tem assumido uma relevância cada vez maior, até porque entra-nos no nosso bolso de forma indireta e nós sentimos menos, não é? É uma espécie de anestesia fiscal. É, exatamente. De facto, nós, enquanto no IRS, nós sentimos logo quando estamos a trabalhar, no final do mês do salário, aqui não sentimos tanto e, portanto, não notamos. E aqui, de facto, as notícias não são boas. Enquanto até aqui as alterações, poucas ou muitas, eram quase sempre no bom sentido. Aqui no IVA a notícia não é boa, porque desde o dia 1 de janeiro nós já sentimos no nosso bolso que de facto houve um aumento do cabaz que estava com um IVA zero que deixou de estar. Portanto, o Governo tomou uma medida transitória de isentar ou de colocar com uma taxa de zero um conjunto de bens alimentares de um cabaz alimentar e, portanto, a partir do dia 1 de janeiro esse cabaz deixou de estar sujeito a essa taxa de zero e, portanto, passou a estar sujeito a taxa de 6%. Portanto, aqui é claramente uma má notícia. Depois, no IVA, houve algumas calibrações também ao nível de algumas isenções. Eu diria que algumas coisas ou melhoraram, ou esclareceram, ou ampliaram alguns aspectos. Ao nível também das taxas de IVA, clarificaram e colocaram mais produtos nas taxas de IVA, taxa reduzida, por exemplo, conservas, algum tipo de conservas. Na taxa intermédia, Afonso, tu gostas de malheira, portanto, claro. beneficias, passou a taxa intermédia. São boas notícias. E os sumos e néctares também, portanto, a cerveja ainda não, mas os sumos e os néctares são pequenas vitórias, mas já tivemos, portanto aí melhoramos. Ao nível dos IECs tivemos um aumento de 10%, portanto, como a Andreia disse, deram-nos qualquer coisa de um lado, mas vamos acabar por tirar do outro e voltamos outra vez aos impostos indiretos, onde a tributação entra-nos no bolso de forma mais anestesiante. O ISV teve um aumento de imposto sobre viaturas, tivemos aqui um aumento de 5%. O IUC, que era aqui tão falado, quando o governo caiu, parece que a medida caiu também. Não sei se teve uma coisa a ver com a outra, eu diria que é capaz de haver aqui alguma correlação. Caiu e, portanto, há um aumento de 2,9% e já não há aquele aumento generalizado, aquele aumento significativo, específico para um tipo de viaturas. Certo. Por fim, queria só falar de uma medida do imposto de selo, que é a não sujeição. Portanto, na prática é traduzir para a lei aquilo que já se fazia com alguma prática, que é a não sujeição das doações de valores de pais para filhos até 5.000 euros. Isto, portanto, já podes pedir um aumento da tua mesada, se ainda tiveres. Precisamente que o plano E não tens que declarar. E não tens que declarar, exatamente, é porque é uma não sujeição. Exatamente. Os impostos indiretos são boas notícias. Pronto, infelizmente parece que chegamos ao fim, o nosso tempo acabou, mas acho que tivemos tempo e conseguimos abordar as temáticas de maior relevância nesta lei do Orçamento de Estado, que de facto já começou já entrou em vigor, já sentimos os efeitos, até aqui, como o João Paulo estava a dizer, relativamente ao IVA, mas esperemos que traga competitividade e crescimento económico para o resto do ano, para o país e para as empresas e para as famílias portuguesas. E por isso, Andreia, João, gostaria de agradecer a vossa presença da Orcast e a quem nos ouve. Esperamos ter contribuído para o esclarecimento de algumas dúvidas que possam ter sobre estas matérias tão importantes e fique connosco para as próximas edições.